Está começando mais um Musicast! Olha aí, aqui novamente para falar de quadrinho, falar um pouquinho sobre Batman Ego. Mas de onde que veio? Tem um monte de gente falando sobre isso. Você deve estar falando, poxa, o que é? Eu nunca nem vi Batman Ego. Não é Cavaleiro das Trevas, não é Pedra Mortal, não é, sei lá, Longo Dia das Bruxas. Esse quadrinho eu nunca ouvi falar porque a galera tá falando tanto dele. Saiu aquele evento da DC ultimamente e o Matt Reeves, ele meio que expôs algumas inspirações dele nos quadrinhos. Ele gosta muito de ler quadrinho, diferente de outros caras que trabalham com filmes, trabalharam já com filmes de quadrinhos, ele gosta muito e tal. E o quadrinho do Batman que ele mais curte, que ele comentou, ele falou, pô, me inspira muito, eu acho bem legal, é Batman Ego. Aqui no Brasil faz um tempo que não sai, então acho que tá meio difícil de achar. E provavelmente daqui a pouco eles vão trazer de novo, é uma história curta, que foi escrita e desenhada pelo Darwyn Cooke, que fez algumas outras coisas, Spirit, se não me engano, ele trabalhou, fez algumas outras paradas, ele é um cara que desenha muito bem, e nesse roteiro aqui ele mostrou que ele manja do personagem, ele conseguiu trazer uma visão não necessariamente diferente, mas aprofundar um pouco na psique do Batman e alguns problemas que fazem ele ser quem ele é. Na parte visual de desenho, eu acho que o que mais chama atenção quando você for ler é que ele referencia muito o Batman The Animated Series lá, que a galera todo mundo assistiu no SBT, se passava, agora na Globo, não sei, enfim. A galera adora esse desenho até hoje e ele usa o visual desse desenho, que também tinha algumas discussões assim, se você for atrás aí de alguns episódios, tinha algumas cenas em que ele falava, eu sou o Batman, ele meio que assumia essa persona, ele entendia quem ele era, se encontrava. Então tem isso no desenho lá, olha que legal. E você também encontra nesse quadrinho focado nisso. A ideia dele é colocar o Bruce Wayne na parede e colocar ele pra pensar quem é o Batman e o que as ações dele podem gerar como consequências e como que ele vai reagir a isso. Se ele consegue carregar o peso, ele elabora aqui uma história pontual e curta pra tentar bater nessa tecla. A história começa com o Batman machucado, ele tomou um tiro, uma parada assim, ele tá meio zoado, teve toda uma tramóia que aconteceu pra ele conseguir prender o Coringa, ele tá ferido, e ele tá indo atrás de um capanga do Coringa, que foi quem entregou ele. Trocar ideia com esse cara, a ideia do Batman, você sabe, né? Porrada pra caramba, trocou aquela ideia legal com o cara entregou o Coringa, e ele falou, pô, esse cara vai fugir com a grana, e eu vou interceptar ele aqui, não vou deixar ele fugir e vou prendê-lo também. Nessa que ele tá com uma coisa um pouco mais melancólica, que ele tá, putz, eu tô todo arregaçado, ele não parece um herói, aquele cara que tá lá pronto pra qualquer coisa, ele parece um cara meio frágil, um ser humano normal, que apanhou legal. Quando ele vê o carro do cara, ele falou, opa, ele tá chegando aqui, eu vou dar um jeito de pegá-lo. Só que o cara para o carro na ponte, ele não continua, ele acha estranho, o cara desce do carro e ele se joga da ponte, de uma coisa bem suicida mesmo. E o Batman fala, putz, caraca, aí ele faz toda uma peripécia lá pra conseguir salvar esse cara, e o cara meio que dá um esculacho no Batman, assim, ele meio que fala assim, irmão, é o seguinte, você prendeu o Coringa de novo, é uma coisa recorrente, você prende o cara, prende, ele sai, ele volta a fazer as coisas bizarras que ele sempre faz. Quando ele sair, ele vai saber que fui eu que entreguei ele vai atrás da minha família, e o que ele vai fazer vai ser coisas bizarras, ele vai me machucar minha família de formas que você não consegue nem imaginar. Com isso em mente, eu matei a minha família, tu é um merda, não sei o que lá, isso que você faz não dá em nada, no final das contas, é uma perda de tempo. E ele pega uma arma e se mata na frente do Batman. E esse é o estopim inicial pro Batman falar, ora meu, qual que é o peso das minhas escolhas, da minha forma de agir, o que isso pode trazer. Olha o que acabou de acontecer, eu causei indiretamente a morte de um cara. Ah, mas ele era bandido, beleza, mas a morte dele e da família dele. E aí ele fica com isso na cabeça, ele vai pro covil do Batman. Ali no covil, ele meio que desaba total, começa a pensar, será que não tá na hora de eu desistir de ser o Batman? Eu acho que eu não aguento esse peso que eu tô carregando. Nessa hora que ele começa a dissociar, então ele vê como se fosse a figura do Batman como um monstro, e eles começam a ter uma discussão ali. Ele mesmo, o monstro dentro dele, que ele é como se fosse um lado negro que ele não enxerga, então ele meio que coloca, não, esse cara aqui é o Batman, eu sou um cara bem diferente. E o Batman vem meio que falar, será que é? Aí essa discussão que começa. O quadrinho vai se pautar não só no monstro, tentando explanar pra ele qual que foi a minha origem, da onde que eu vim, como ele tendo que aceitar ou não e onde isso vai chegar. Pra entrar nesses detalhes eu vou falar de spoilers, tudo bem que a história é curta também, mas a ideia do vídeo é justamente fazer uma análise e entender qual que é a visão dessa história toda e como isso pode influenciar ou interferir no filme do Matt Reeves e se isso é positivo ou negativo. Então fica aí se você já leu ou se você tá interessado. Se você não vai ler mesmo, fala, que se dane, eu só vou assistir o filme e quero saber o que acontece. Então beleza.
O monstro, né, eu vou chamar de Batman, né, o Batman e o Bruce aqui é como se estivessem separados. O Batman, ele chega a mostrar pro Bruce onde que ele surgiu. Desde a infância ele tava lá. E ele coloca algumas coisas que moldam essa figura monstruosa que faz parte da personalidade do próprio Bruce. A primeira delas é a inspiração. Então você vai ver o Zorro, tá acontecendo no Natal, quando o Bruce é criança e tal, e ele mostra ele ganhando o Zorro, que é justamente o filme que ele vai assistir com a família quando acontece a tragédia que acontece. Então uma das coisas é ter esse mascarado que luta por justiça. Isso é uma coisa que influencia ele desde pequeno. E ele fala que vem muito da associação dessa busca, esse cara mascarado, essa busca por justiça, unido ao medo e ao sofrimento, que é uma coisa que é muito intrínseca à origem do Batman. Antes de vir com a morte dos pais dele, ele consegue colocar como a morte no geral é o medo pro Bruce. Então tem uma cena em que o pai tá uma coisa de família bem legal e tal, mas o pai tem que se ausentar porque ele era médico e ele tinha que cuidar de um paciente na urgência, assim. E o Bruce acompanha ele, que ele quer acompanhar o pai e tal. O paciente, ele morre. Então, o primeiro contato que ele tem com a morte é a parada que ele para e fala, uau, vocês vão morrer? Meus pais irão morrer? E essa é a dúvida que fica na cabeça do Bruce. Por mais que o pai dele fale, cara, todo mundo morre uma hora, isso é uma coisa natural, mas a morte começa a assombrar o Bruce, e quando acontece a morte dos pais, que é aquela violência que ele presencia, nasce o Batman. Esse medo que ele sentia se torna uma coisa da personalidade dele. Então nasce algo ali no pequeno Bruce, e a partir daí ele começa a treinar e etc, para se tornar o vigilante que ele se torna depois. Nessa discussão, uma coisa que a figura do monstro, do medo, do Batman ali, começa a questionar o Bruce é justamente a hipocrisia que muitas pessoas que leem Batman apontam ao longo do tempo. Ele fala, eu não mato. A conclusão que essa sombra toma é justamente, o que a gente tem que fazer é matar o Coringa. Essa que é a parada. Todo esse peso que você tá sentindo foi porque você tomou a decisão de não matar o Coringa. E essa decisão que você tomou recorrentemente ao longo da sua história causou um monte de bosta. Então o que a gente precisa fazer é isso. Inclusive ele propõe que o Batman faça o seguinte, por que você não continua sendo o Bruce Wayne aí na sua, você desassocia totalmente comigo. Quando você vestir o manto, pode deixar que quem vai fazer sou eu. Você fica na sua, mas quem vai tomar as decisões que precisam ser tomadas sou eu. Outra coisa também que fica claro é que se você pegar todos os vilões, ou a maioria dos vilões do Batman, tiveram a sua origem linkada ao Batman. Ele que causa os vilões se tornarem vilões. Se não existisse o Batman, será que alguém ia pintar a cara e sair na rua pra fazer loucura? Um pouco da coisa que o Piada Mortal aborda. Se não fosse você, ou até no filme do Nolan, do Cavaleiro das Trevas, né? Se não existisse um Batman, pra que eu ia existir? Tem outra coisa que, apesar dele não matar diretamente, não usar arma de fogo e não matar diretamente, ele espanca pessoas. Ele pega um cara, bate na cabeça do cara. Por exemplo, no próprio trailer do Matt Reeves, agora o Robert Pattinson, ele pega um carinha lá e regaça de porrada. Será que ele tá causando concussões no cara, ou causando, sei lá, um tumor cerebral no maluco? O que ele pode estar causando ali? Essa dualidade, eu acho que ela é bem explorada também na primeira temporada da série Titans. Você acompanha o Robin e ele mostra como viver com o Batman é uma coisa, foi totalmente aterradora pra ele, uma coisa bizarra, porque transformou ele num ente que só pensa em violência, que só consegue tratar das coisas, resolver os problemas violentamente batendo em pessoas, e mostra como isso é pesado pra ele e como ele vê a figura do Bruce Wayne / Batman como um monstro que destruiu a vida dele. Dentre isso tudo você tem a conclusão. Esse medo e todas essas coisas que estão pesando no Batman, tentando influenciar o Bruce Wayne a matar. E ele não cede ao medo, mas ele meio que faz um acordo. Cara, você é meu lado negro, eu entendo, só que eu não vou deixar você me tomar. Eu vou aceitar quem eu sou pra conseguir ser o que eu acho que eu tenho que ser. Independente do peso, eu sou simplesmente humano, eu sou falho sim, eu vou fazer merda, mas eu vou levar isso adiante. Ele meio que reafirma a ideia de que fazendo isso que eu estou fazendo, consigo ser um símbolo, ser a esperança. A conclusão, se você para pensar do próprio filme da trilogia do Batman, que ele entendendo qual que é o papel dele não é ser um herói que bate em vagabundo, e sim ser um símbolo para inspirar a cidade a ser algo melhor. O final da trilogia basicamente é isso, ele se torna esse símbolo e a cidade, entre aspas, prospera e ele consegue viver a vida dele tranquilo. Essa conclusão eu achei bem legal. É uma conclusão, como eu disse, não é necessariamente só esse quadrinho que fala sobre isso, não. Ele é explorado em várias coisas do Batman ao longo da história. Se você parar pra pensar, o Matt Reeves comentando isso, ele falando que o filme vai ser o Batman no segundo ano, tentando entender qual que é a melhor forma de agir, quem que ele é como Batman, é bem legal que você começa a pensar que talvez ele coloque isso na história, ainda mais tendo como vilão Charada, que é um cara que ele tem um potencial gigante de ficar instigando, brincando com a psicologia do próprio do Robert Pattinson do Batman. Eu já tava empolgado antes porque o
Matt Reeves é um cara que eu gosto muito. A trilogia do Plantas Macacos pra mim é uma coisa incrível, então eu já tava bastante esperançoso pelo filme, o Robert Pattinson também é maravilhoso. E com tudo isso eu fiquei mais empolgado ainda, mas eu quero saber qual que é a sua opinião. Você leu a história, você teve alguma interpretação diferente da minha? Se você não leu e ouviu por aqui, falou, pô, peraí, gostei pra caramba, o que você acha que isso pode influenciar positivamente ou negativamente no filme? Me diz aí nos comentários, se você curtiu, deixa o likezinho maroto, compartilha com a galera aí, é sempre bom. Tem também nosso podcast que é quinzenal, procura podcast em qualquer agregador aí, no Spotify, Deezer. Se você quiser virar um apoiador nosso também, apoiar o conteúdo que a gente tá fazendo, vai em apoia.se/zcast. É isso, beijo, até a próxima.